Fala pessoal, beleza? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal. Pessoal, no vídeo de hoje vamos estar falando aqui sobre o XPCM11 Macaé. O XPCM11 Corporate Macaé. Pessoal, esse vídeo daqui, pessoal, vamos fazer uma análise mais aprofundada aqui no fundo imobiliário, entender por que das dificuldades que a administradora tem para alugar esse imóvel. A queda também acentuada que ele teve nesses últimos períodos, né? Levando em consideração que ele já estava custando a R$ 12,54, com uma alta aqui de 73%, né? E agora caindo, corrigindo aqui em menos de um mês 20%, né? Eu ia falar 20%, hoje ele deu uma corrigidazinha para cima, tá? Ficando aí uma queda aí nos últimos dias, né? Nesse último mês de 19%, tá bom? Por que ele vem corrigindo tanto? Em primeiro lugar, porque ele já deixou, né, em nota lá a administradora, alegando que os proventos dele seriam fechados em 12 centavos, né, pessoal? Então, acredito que não faz sentido também estar um preço tão elevado, com dividend yield também não tão interessante, né? Se a gente for por esse lado. Ele já vinha corrigindo bastante, o yield dele já foi bem maior, estava na casa dos 13, depois passou para os 11, para o 12, para o 11, agora está em 10, né? Mas vamos lá, né, pessoal? Vamos analisar um pouquinho esse fundo imobiliário, entender por que a administradora vem sofrendo tanto para alugar esse imóvel e se vale a pena ainda investir nele ou não, né? Se a gente colocar aqui o endereço dele, pessoal, olha só. É um prédio bem interessante, né? A gente pode ver que por fora aqui é um prédio bem legal, né, pessoal? Ele é bem grande. Eu já dei umas analisadas aqui em volta de um que eu fiz, né? Já dei uma analisada em volta aqui de uns quarteirões à volta do prédio. E sinceramente, pessoal, o que incomoda um pouco é o fato de que ele não está numa localização muito bem privilegiada, né? Como a gente pode ver, ainda está a placa ali de aluga-se. E julho de 2022, ou seja, está bem atualizado. Tem até um terreno baldio aqui, né? Mas um que eu gosto de olhar bastante, pessoal, é esse site aqui, ó, o Google Earth, né? Não sei se é assim que pronuncia, mas enfim. Você vem e joga aqui o endereço aqui, ó, tá? O mesmo endereço lá, dá um OK. Ele faz a busca para você aqui e eu acho muito legal, pessoal, esse site porque você consegue ver em 360, né? É muito da hora. Olha aqui o prédio. Tá vendo? E olha só, realmente, né? É um terrenão baldio aqui, né? Que a gente pode ver, o prédio é o maior da região, tá? XPCM11, diga-se de passagem, é um prédio muito bonito, muito grande, mas tá sozinho, isolado aqui, né? Será que ele tem um heliporto aqui? Não, não tem heliporto, né? Seria interessante se ele tivesse heliporto no caso de um hospital, né? A administradora já falou que ele pode ser usado como hospital, né? Como um centro estudantil e tudo mais. Mas sinceramente, pessoal, ele não está num local muito favorável, né, para poder achar, prospectar, né, novos inquilinos, né. Essa prospecção que a administradora vem sofrendo, né. E a gente não pode dizer que ele é monoinquilino, tá, pessoal? Eu acredito que não é o termo mais correto para se afirmar a respeito desse fundo imobiliário. Por que eu digo isso? Porque a própria administradora já disse, né, reitera que ele pode ser alugado para vários CNPJs diferentes, de vários nichos diferentes. Ou seja, então ele já não seria monoinquilino, teria vários inquilinos dentro dele. O que ele ele não tem portfólio e é um fundo imobiliário mono imóvel, né? Eu acho que é o termo mais correto para se definir ele, é um monoimóvel, né? Um fundo imobiliário monoimóvel. E olha só, pessoal, se a gente colocar aqui, ó, eu vou fazer de novo aqui, ó, dá para ver o prédio de longe, né, pessoal, de longe. Se a gente analisar o prédio, ele está aqui, certo? E o centro da cidade de Macaé, que é o local ideal que ele deveria estar, ou ter pelo menos uma localidade mais estratégica, né?
Fica a muitos quilômetros de distância, pessoal. E veja só que aqui, ó, essa barrinha aqui embaixo, esse tamanho de escala aqui diz que cada tamanho desse aqui é 1.000 quilômetros, 1.000 metros, né? 1 quilômetro, tá? É 1 quilômetro cada barrinha dessa. Olha quantas barras dessa tem aqui nesse período, né? Ó, mais ou menos aqui deve ter o que? No mínimo aqui uns 3 quilômetros, tá? De distância do centro de Macaé, né? O centro está aqui, ó, pessoal. Então é bem longe mesmo o fundo imobiliário do point da cidade, né? Tendo em vista que Macaé já nem é tão grande, não é? Pô, se esse prédio, né, o XPCM11, tivesse no centro, ou pelo menos, imagine, se ele tivesse numa cidade do Rio de Janeiro mais famosa, como Copacabana, por exemplo, ele não teria problema com aluguel, ou pelo menos de vacância, né? Porque ele já estaria no ambiente, porque o prédio é propício para isso. Ele tem um excelente acabamento, né? De primeira, dá para ver que o prédio, ele, se a gente colocar aqui, ó, as imagens a gente vê por fora, né? Que ele é um prédio bem estruturado, um prédio bonito, coisa e tal, né? Então eu acredito que o que falta para ele é um local estratégico, e é isso que eu acredito que a própria administradora ela vem sofrendo para poder alugar o imóvel. Eu não sei qual que é a ideia quando foi construído esse imóvel bem nessa região. Eu sei que a Petrobras, né, que foi a última inquilina a alugar o imóvel. Nossa, tá até meio acabado aqui, cara. E tá bem atualizado essas imagens, hein? Essa daqui é de julho desse ano. Caraca, tá bem feinho, hein? É, realmente, pessoal, é bom que vocês vejam esse vídeo para ver se vocês colocam. É bom que vendo esse vídeo, pessoal, vocês já têm uma ideia que se vale a pena investir no imóvel ou não, tá? Nesse fundo imobiliário ou não. Ele não está numa localidade favorável. Eu já dei uma analisada ao redor aqui, na, andando em algumas quadras em volta aqui, ó. Eu já andei em algumas quadras, algum quarteirão por volta e sinceramente não tem nada que chame atenção, nada. Tem um centro de logística aqui, né? Mas assim, não tem nada que tipo uma faculdade, sabe? Um campus, alguma coisa que faça com que a gente entenda que esse imóvel possa ser locado para algum tipo de, de escritório ou de faculdade. E o centro de Macaé, como eu falei, é bem longe. Então fica difícil, né, pessoal? Fica difícil a gente entender que há essa possibilidade realmente de alugar com facilidade. É uma boa notícia, com certeza, a administradora ter alugado já esse imóvel, parte dele, pelo menos 15%, né? Mas fica difícil, pessoal, fica difícil acreditar que devido à localidade, né? Como eu falei, se o prédio tivesse aí mais próximo do centro da cidade, mesmo sendo um monoimóvel, eu acho que teria mais chances, né, de ser locado. O centro está muito longe. E se a gente olhar aqui os comunicados últimos, não teve nada de novidade, continuam os avisos aos cotistas dos rendimentos e amortização, que é lançado todo mês, né? Então isso também não tem nada de novidade. Mas é isso, pessoal. Eu acredito que realmente, analisando assim, de perto o fundo, a gente poder olhar de perto o fundo, eu acredito que realmente é mais por conta estratégica. O local dele não é muito apropriado, sabe? Ele é um imóvel grande, excelente, caro e está no meio do nada. Me desculpe as pessoas que estiver me assistindo aí de Macaé, mas pelo menos nessa região aqui, para este fundo imobiliário, se fosse um galpão de logística, aí faria todo sentido, né? Porque é uma cidade portuária aqui, né, pessoal? Aqui é uma cidade portuária. Mas um prédio desse porte aqui, desse nível, com capacidade locável para ser usado por um hospital, por uma faculdade, sabe? Tipo, é meio que se destoa do ambiente aqui, ó. Pode ver, não tem nenhum outro prédio na região tão grande quanto ele, tá? Diferentemente se a gente vir aqui
Se a gente vier aqui pro centro de Macaé, olha, embora é que a cidade é pequena, tá, pessoal? Fato é que a cidade não é tão grande, mas seria mais apropriado, né? A localidade seria, ó, tem clínica aqui e tal. É, mas, cara, é difícil, né? A gente fica com uma certa dificuldade, uma descrença de achar que esse imóvel tenha mais possibilidade de alugar. Ó, o hospital aqui, ó, entende? Será que o prédio é tão grande? Ó, aqui, ó. Pior que ó, o hospital aqui, hospital público, municipal, doutor, não dá pra ver aqui. Mas enfim, se fosse esse prédio aqui, mais ou menos nessa região aqui, pô, ele teria uma possibilidade melhor, talvez, né? Talvez teria uma possibilidade melhor, mas olha só, ele é gigantesco e tá no meio de algo que tipo não inspira, né, a possibilidade de algum negócio, né, ou um centro industrial muito grande, ou um centro de uma cidade muito famosa, ou que tenha vários prédios grandes em volta, tipo um centro de São Paulo, por exemplo. Um empreendimento desse no centro de São Paulo não fica muito tempo sem alugar, não, cara. Tem esse daqui, o que é esse daqui na frente? Vamos dar uma olhada, o que é esse daqui na frente? É um galpão também? Tem um galpão aqui, não dá pra saber o que é isso. Instituto de Ciência Náutico. Bom, não deve ser mais, porque esse prédio aqui já tá até para alugar ali, ó. Futuras instalações, caraca. Tá meio que abandonado, né, essa região da cidade aqui. Aqui o que tem pra cá? Praça de alimentação. Oficina. Oficina. Né, o que a gente pode ver é que outro terreno, ó, prédio gigantesco e tá do lado de um terreno baldio aqui. O que a gente pode contar com a ação do tempo, né, pessoal? Mais investimento na região, alguma coisa do tipo, né? Aqui tem bastante, ó, o que é isso daqui? Locações de equipamentos, tá? Eu sei que tem alguns galpões logísticos aqui nessa região. Eu já dei uma olhada aqui em volta, sabe? E o que a gente pode analisar é que existe alguns galpões logísticos aqui por ser cidade portuária, então tem essa possibilidade, né, de outro pelo jeito tá meio abandonado aqui também, ó, pessoal. Tem muita coisa abandonada aqui nessa região, cara do céu. É preocupante, né, pessoal, para os investidores aí, para os cotistas de XPCM11. A gente percebe que o prédio tá meio num local que não é muito estratégico, né? Vamos dizer assim, ó, outro lugar ali que tá meio abandonado, também sem telhado, sem nada. Não é um local que agrada, né? Aqui também abandonado, meio abandonado, né? Pelo jeito não tá abandonado, mas tá. É o que parece, né, pessoal? É o que parece. Enfim, galera. Olha lá o prédio, olha que bonito. De longe dá pra ver, né? Porque ele é gigante. E se a gente olhar aqui ao redor na avenida, tem algumas empresas até grandes aqui, né, ao redor. Mas a verdade seja dita, pessoal, não é um local muito estratégico onde fizeram esse empreendimento, esse imóvel aqui, né? Se a gente olhar assim dessa forma que eu estou olhando, mais aprofundada, a gente percebe que, pô, se fosse num centro da cidade aqui já é galpões logísticos, já dei uma olhada por aqui, pessoal. Então é isso, pessoal. É difícil, né? A gente acreditar que realmente possa
ter esse fluxo, né, de procura de inquilinos interessados em alugar um imóvel. E diga-se de passagem, deve ser bem caro o aluguel, né, pessoal? Não é barato. É um imóvel grande que não deve cobrar barato o aluguel dele. E numa região que não é propícia, né? Então é bom você que investe ou está pensando em investir no fundo imobiliário, no XPCM11, ou ver esse vídeo, né, e tomar as suas decisões, né? Se cabe, né, se vale a pena ou não investir no fundo, porque se tratando de ponto estratégico, eu acredito que ele não está no melhor local, né? Estrategicamente falando, ele não foi construído no local mais adequado, eu diria, né? Esse prédio aqui certamente era para estar em centros das grandes cidades, né? Até do próprio Rio de Janeiro mesmo, mas não aqui, né? Não aqui. Ou pelo menos se ele tivesse, ou fundo, ou Rio Branco, fizesse o apelo aí, ô administradora Rio Branco, compra uns fundos, uns galpão logístico aqui em volta e compõe ele num portfólio, porque eu acredito que seria o mais ideal, pessoal. Eu acredito que a Rio Branco deveria colocar o XPCM11 em algum portfólio e não ficar somente ele, porque vai ser difícil eles estruturarem ou continuarem mantendo a estrutura desse imóvel apenas como ele em um fundo imobiliário. Se ele tiver em um portfólio, né, de um fundo imobiliário, talvez ele consiga ter uma receita maior para pelo menos manter as instalações, porque vocês viram ali, né, pessoal, lá de fora está bem judiado do prédio. Não sei como é que funciona a administradora, mas pelo que percebi ali, eles não estão cuidando tanto como deveriam, né? Cabe você avaliar aí, pessoal. Eu, sinceramente, vendo de perto e pensando dessa forma, do fato dele não estar numa situação muito favorável, do ponto de vista, né, econômico aqui da região, eu não acreditaria mais continuar investindo nesse fundo. Se for, vai ser só mais para acertar o preço médio dele e no mais, quando tiver algum lucro, poder vender as cotas dele, né, pessoal? Mas por que você cisma tanto com esse fundo imobiliário, né, Eduardo? Para quem me acompanha já sabe que eu, de todos os fundos imobiliários, foi um que eu me empenhei mais em querer acumular cotas. Eu não tinha feito essa análise mais aprofundada anteriormente, mas é pelo preço, né? E também pelo orgulho próprio, porque eu comecei a comprar cotas desse fundo quando ele estava em R$ 29. E hoje ele está aí, eu estou num preço médio de 22, se não me engano. Então se eu vender, eu vou vender com prejuízo. Então não cabe a mim daí vender agora e sair com prejuízo absurdo, né, pessoal? Então eu vou continuar com ele, tentando recuperar um pouco desse preço médio à medida que ele cair mais. E quando possível, me desfazer, pessoal, que eu acho que seria o mais ideal. Mas cabe você também tomar suas decisões, beleza? Gostou aí do conteúdo, pessoal? Se gostou aí da análise, se viu de perto como que o prédio ali está num local que não é tão favorável para poder prospectar novos inquilinos, eu acho que é uma das dificuldades grandes que a administradora vem tendo, né, para poder encontrar na região gente para poder alugar o imóvel. Se gostou do conteúdo aí, deixe seu like. Obrigado pela sua companhia. Até o próximo vídeo. Valeu!